Saudações a todos os espectadores filiados do Sinjustiça e todos os preciosos servidores do Tribunal de Justiça. É com muita honra que hoje eu estou aqui abrindo essa campanha magnífica que o Sinjustiça iniciou o ano passado e eu também tive a honra de estar presente. E agora, hoje, no primeiro episódio, com mulheres magníficas, nós temos a honra de falar, debater, dialogar, refletir de um tema de extrema relevância, que acredito que temos que falar mais sobre isso. Um tema de raízes profundas que ultrapassa gerações, culturas, sociedades, é a misoginia. Então, abrimos essa campanha Reaja do Sim de Justiça com esse tema tão pertinente, tão valoroso, tão atual, que tanto temos que debater. Nós, mulheres, principalmente nesse mês em que a atenção vai para as mulheres, a luz que a mulher representa, a força que ela traz consigo e principalmente a luta incessante por tantos preconceitos, por tantos desafios enfrentados, que tem melhorado, não tem? Vamos ver, né? Com as nossas convidadas aqui, que tem muito conteúdo para ser colocado aqui nessa mesa hoje. Fica ligado aí que você não pode perder, que temos mulheres aqui com conteúdos, né? Acho que 2 horas vai ser pouco. E eu vou me apresentar, vou começar me apresentando e depois passo a palavra para vocês se apresentarem. Ficar à vontade, né? Quebrar o gelo, porque aqui é um ambiente de podcast informal e a gente quer algo bem descontraído, né? Que sejamos nós. Vamos falar do nosso currículo, mas eu gostaria de fazer um pedido de nos despirmos dos nossos títulos. Que sejamos aqui mulheres, né? Com a nossa força, com a nossa experiência, com a nossa vivência e que possamos trazer isso hoje para o nosso público que nos vê. E que possamos inspirar outras mulheres. Então, vou me apresentar. Eu sou Caroline Machado, sou filha de Gentil, de Vânia, sou esposa de Lucas, mãe do Igor e da Isabela, com muito amor. E isso para mim vem primeiro. Posteriormente, psicóloga de formação, servidora do Tribunal de Justiça de Goiás, e hoje num departamento tenho muita paixão pela mediação, né, de conflitos, e como servidora eu auxilio nos treinamentos, nas capacitações, em palestras, tenho parceria com o Sim de Justiça, com muito orgulho dessa caminhada até aqui. Muitos desafios enfrentados, mas com muita ânsia, né, de superá-los e o que vier e de mostrar sempre que somos capazes, ainda que haja desafios inúmeros a serem superados diariamente, cotidianamente. Então, assim eu me apresento e passo a palavra para Tatiana Bronzato. Vou deixar com você. Não vou te apresentar. Tá com a palavra. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos e todas. Bem, sou Tatiana, sou natural de São Paulo, vim para Goiás em 2018. Sou defensora pública desde 2016. Passei pelas áreas de criminal, já fiz a defesa do agressor na violência doméstica enquanto defensora. Atualmente estou na coordenação do Núcleo de Defesa da Mulher e atuo em prol das mulheres vítimas de violência e por políticas de gênero, né? Atuação em prol. Não sou mãe, sinto também, né, como toda mulher, as pressões, seja pelas que são mães, as que não são mães, parece que as pressões, os anseios sociais, eles recaem sobre a mulher. É isso, estou muito feliz de fazer parte desse podcast, acompanhada aí de mulheres tão fantásticas. Obrigada. E agora, a professora Núbia. Isso. Bom, sou professora Núbia, né?
Estou aqui representando um grupo de mulheres. Nós somos um grupo de mulheres do Programa de Direitos Humanos da PUC. Minha formação é economia e jornalismo também. Sempre tive muito ligada à questão social, à questão das linguagens e como as linguagens elas afetam e contribuem para os processos de violência, né? Inclusive a misoginia. Agora estou no doutorado em comunicação, desafio, porque eu tenho 2 bebês. Eu tenho um maiorzinho de 6 anos, que é o Renato, e o outro de 2 anos, que é o Francisco. Também sou casada com o Aurélio e, enfim, é uma jornada, né? E dentro da PUC Goiás a gente tem essa possibilidade de trabalhar junto ao movimento social, de ir um pouco mais além daquilo que são as pesquisas, os livros e os muros da universidade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com o Cine de Justiça. A admiração é recíproca. Que bom, gratidão. E agora, a doutora juíza Érica. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todas vocês também que estão aqui hoje nessa conversa. Foi um prazer, né? Uma alegria muito grande saber que existiam outras mulheres aqui para trocar ideias, para fazer essa conversa. Então, eu vou me apresentar. Eu sou daqui de Goiânia mesmo, sou casada, meu marido está aqui, veio me acompanhar nesse videocast. Geralmente eu sempre tenho um apoio da minha família em tudo que eu faço. Minha mãe é bastante conhecida por me acompanhar. Eu costumo brincar que ela é minha assessora geral, porque em todos os projetos ela me acompanha. Hoje meu marido veio me acompanhar, então o Leonardo está aqui presente. E eu sou juíza, né? Estou como juíza na comarca de Goiás. Agora eu estou na Fazenda Pública e Família e Sucessões, mas até pouco tempo atrás sempre exerci esse cargo também de juíza criminal atuando no interior. Estou também como vice-coordenadora da mulher em situação de violência doméstica e familiar. E faço parte do Comitê de Igualdade Racial. Nessa área da igualdade racial, eu sou coordenadora do projeto Roda Antirracista, do Tribunal de Justiça de Goiás, que realiza rodas de conversas para combater o racismo. E ainda sou coordenadora do Comitê de Acesso à Justiça e também faço parte da Comissão de Assédio e Comissão de Enfrentamento ao Assédio, à Discriminação e Preconceito dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aliás, de antemão, agradecê-la pelo expressivo trabalho que representa todos nós, né? Todas nós. E é com muito orgulho, né? Ver mulheres magníficas, cada um no seu meio, mas lutando, de alguma forma, por essa expressividade, por esse protagonismo, por essa força que tem dentro de nós e que por muito tempo foi silenciada. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. E agora, a nossa psicóloga, Kênia Volpato. Que honra. Vamos lá. A honra é toda minha. Uau! Eu fiquei por último com esse tanto de currículo. Viu que aqui. magnífico? Que roda de conversa Que aqui roda hoje. de peso. Gostei. Então, eu vou começar aqui de forma bem, né, singela. Eu sou a Kênia, esposa, mãe, né, esposa do Cássio, mãe do João Gustavo, que foi desejado, esperado e muito planejado por quase 10 anos, por conta dessa questão do trabalho, né, de ficar protelando. Sou psicóloga clínica, 19, 20 anos, né? Tem que fazer as contas direito. Em atendimentos ininterruptos. Sou psicóloga do Tribunal de Justiça desde 2008, pelo concurso. De 2006, eu fui chamada em 2008. Sou psicóloga jurídica, eu falei, né? Do tribunal. Sou psicóloga clínica, sou sexóloga, sou neuropsicóloga, e mestranda, atualmente. Eu estou na área da saúde fazendo mestrado. E que mais? Mediadora de conflitos pelo CNJ, empresária. Olha só. 1001 utilidades, né? 1001 utilidades. Mais ou menos isso. E é uma honra, um prazer tê-las aqui novamente. Vou falar isso porque é mesmo.
É com muito carinho, né, que eu recebi esse convite, com muito orgulho e honra de ter pessoas aqui com esse nível de consciência, com amor e, sobretudo, muito amor, né, nas suas práticas diárias. Com certeza. Então, vamos iniciar. O tema central aqui é misoginia. Seremos nós, né? Um tema de raízes históricas profundas, que ultrapassa gerações, culturas, né? Remonta a tempos antigos, desde a Idade Média, a Igreja Católica, imagens emblemáticas em que o olhar do homem prevaleceu, né? O ponto de vista, as narrativas foram conduzidas por homens e que recentemente algumas protagonistas mulheres vêm sendo expostas aí nos contando uma outra versão, né? Algo que por muitos anos ficou encoberto. Então, vamos verticalizar sobre isso e eu queria muito escutá-las na vivência de vocês, cada um na sua vivência, trazendo experiências que relaciona com esse tema. Então, que vocês fiquem à vontade e quem gostaria de iniciar? Eu acho que quando a gente fala desse tema, é interessante a raiz histórica, porque acho que as doutoras vão conseguir me ajudar até a explicar isso melhor, mas, por exemplo, no direito de herança, né, a mulher, ela não recebia diretamente a herança, né, em geral era passado, o pai, a mãe, né, falecia e deixava para o irmão, e esse irmão fazia uma redistribuição de renda. Eu acho que isso reverbera tanto que até hoje a gente tem uma série de discussões sobre essa representação da mulher as suas próprias finanças, né? Como que essa mulher ela consegue fazer essa gestão financeira e como ela sofre essa pressão de uma violência patrimonial, né? E isso é histórico, né? Isso não é uma coisa que talvez é inventada ou vivenciada por nós. Isso foi, né, lei, né, proibição ou uma limitação, uma indicação. Aí a doutora poderia explicar melhor, as doutoras poderiam explicar melhor, mas o que a gente percebe é isso, algumas questões que reverberam muito, né, e até hoje essa questão da administração patrimonial, né, que é um dos exemplos talvez mais evidentes, né, de misoginia, e ela vem de uma base que é totalmente legal. A par disso, inúmeras discussões aí vão impactar a nossa vida, porque esse impacto é um impacto muito grande, né? Porque é um impacto social, né? E eu queria fazer um adendo aqui, porque é um tema, né, que parece que é mais frequente no nosso meio, mas em respeito, né, e de uma forma mais didática, vamos lá pelo início, né, a origem da palavra. Misoginia, né? Do grego miso, que é ódio contra a mulher. Então, é uma repulsa, uma aversão contra a mulher. Então, só para ficar claro e didático, e pegando o gancho, né? Que a professora trouxe, é algo realmente estrutural, um patriarcado que reflete, né, imensamente ainda nos dias de hoje. Infelizmente, queria eu estar falando o contrário. Eu acho interessante a fala, porque assim, de fato já foi, né, pelo direito considerado tutelada pelo marido, ou seja, né, incapaz ou relativamente incapaz, a questão patrimonial, de fato, né, de não poder lidar, não poder votar. E hoje o que a gente vê também na realidade, apesar de, pela lei, aliás, graças aos deuses, às deusas todas, né? Já tem essa igualdade, pelo menos nos termos da lei, para poder gerir sua própria patrimônio. Ainda é muito comum ver tanto a violência patrimonial no âmbito das violências domésticas, ou como também, ainda que não necessariamente inserida num contexto de relacionamento abusivo, mas algum estereótipo de gênero incutido ali na relação, no sentido de que, olha, não, eu vou gerir melhor, homem é que sabe lidar um pouco melhor com essa situação, né? A mulher se atrapalha com isso. Então, a gente avançou bastante no sentido de o Estado não legislar a ponto de proibir com que a mulher tenha a sua plena capacidade, né, de ter a tutela de ter a gestão do seu patrimônio, mas ainda tem aí, né, no âmbito
de alguns relacionamentos bastante desse estereótipo que acaba findando, né, numa violência patrimonial, que acaba sendo comum no dia a dia aí dos JVDs, né? E acaba que é um estereótipo que ligam a crenças, né? Onde que vem, da onde vem, né, esses comportamentos misóginos? Muitas vezes, e não há como não falar, que vem de padrões, de infância, de pessoas que são arremetidas num ambiente onde esse comportamento é naturalizado. Então, tem raízes profundas, sim, nessa cultura, e que muitas vezes a pessoa que reage de forma misógina não tem essa consciência, digamos assim. Embora no mundo virtual, hoje o que não falta são informações. Somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Porém, há sim, né, um comportamento que vem ligado a essas crenças e que é natural para aquela pessoa. E por isso a minha alegria, e aceito sim esse tipo de convite, de estar à frente de discussões como essa, porque precisamos conversar sobre isso. Não temos mais que nos calar perante comportamento, desde os mais sutis, numa piada, né? Numa reunião em que a mulher não tem voz, que ela é uma piada, sempre aquela piadinha, né, que é também comum, acho que mais comum no âmbito do direito do que em outros ambientes, mas assim, fulana de tal trabalha porque quer, porque não precisa. Naquele sentido, num sentido de objetificação da mulher, né? A mulher, então, é um objeto. E não só ela ser um objeto, mas ela poder ser tutelada a qualquer momento. Olha, você é uma pessoa muito bonita, você não deveria nem trabalhar, você deveria ser cuidada por alguém. Então, esse tipo de piada ainda a gente escuta muito, né? Eu tô falando de mim, eu escuto isso ainda, né? Isso século XXI, 2024, a gente ainda escuta, às vezes, de colegas que têm uma formação superior, são advogados, juízes, muitas vezes, e que ainda falam esse tipo de coisa e a gente fica muito inquieta, né? O coração da gente fica inquieto, porque naquele momento é uma piada, as pessoas riem, e aquilo é uma coisa que a público na internet ou em outros ambientes onde outras vozes reverberam, tem sido muito criticado. Então, as pessoas têm chamado muita atenção. Olha, isso é violência contra a mulher. Você não pode chegar na tua colega de trabalho e falar que ela trabalha porque ela quer, né? Ela não é um objeto, ela é um ser humano com desejos. Ela tem o desejo de trabalhar. Ela trabalha porque ela tem um desejo de trabalhar. Ela tem um sentido, um desejo de autonomia, de discutir e de vamos dizer assim, de postular, mas também de propor situações de igual para igual. E ela quer muito estar nesse ambiente. Né? Ela não está porque alguém não tutelou ela, né? Ela está porque realmente ela quer e é um ambiente em que ela se sente apta e quer desenvolver muito essas funções. Acho que do ponto de vista da psicologia, isso é um impacto negativo muito grande, né, sobre nós mulheres, porque a gente está exposta, né, o tempo inteiro a esse tipo de comentário que pode ser algo pequeno, mas como ele é repetido, chama a nossa atenção porque é um padrão, mas ele dá um gatilho, né? Toda vez que você escuta aquilo, você fala, nossa, poxa, eu tô sendo violentada aqui no meu trabalho. Oi, tudo bem? Tô trabalhando, sim, como você, como todo mundo, né? E quem dera se todas as mulheres tivessem oportunidade também de trabalho, né? Enfim. Eu costumo brincar, né? Que a brincadeira, ela só existe quando ela é engraçada para os dois lados. Né? Quando todo mundo dá risada, inclusive quem está ouvindo ali, que está sendo sujeito da brincadeira. Então, eu acho que é muito por aí, a gente tem que ter esse olhar mais empático. Que tipo de coisa que eu vou expor, que eu vou falar para minha colega de trabalho, né? E como a palavra foi para a doutora Kane, eu tenho uma pergunta. A misoginia, ela é considerada doença? Tem cura? Do seu ponto de vista, como que a gente pode enxergar a misoginia? Uau, que pergunta! Então, a misoginia hoje, eu entendo muito essa questão, né, de cultural. E ela promove adoecimento. Se a gente for olhar nesse contexto de promoção de uma doença, em si, sim, é uma doença.
né? Se a gente fosse... Não existe, eu acredito que no CID, no DSM-4, né? Que são as nossas referências. Não tem a classificação. Não existe essa classificação. Eu vou até conferir depois, tá? Mas eu acredito, assim, de pronto que não. Mas ela não deixa de ser, no meu entendimento, uma doença, porque ela causa adoecimento. Né? Hoje a gente sabe de pessoas que entram em depressão, que desenvolvem doenças autoimunes, que entram em processos de ansiedade por conta desse contexto de tudo que envolve a misoginia. E aí a gente fala de assédio, aí a gente fala de todas essas outras questões que se afunilam muito nesse tema. Sexismo, misoginia, assédio, tá tudo muito próximo. São linhas muito tênues, né? Muito tênues. Inclusive, eu acho bem pertinente a gente fazer essa diferenciação. Misoginia, sexismo e o machismo. Exatamente. É porque a misoginia, né, ela é direcionada exclusivamente à mulher. É uma repulsa da mulher, né? Diferente do sexismo. O sexismo seria direcionado para ambos. Ambos. E o machismo às vezes também. E o machismo também. Quantas mulheres, né? Muitas vezes não são mais machistas do que um homem. Não sei vocês, mas a gente estava conversando ali nos bastidores. Muitas vezes eu me deparo com o olhar de uma mulher muito mais violento com a minha situação hoje da maternidade, que eu também tenho filhos pequenos e tendo que ser malabarista na nossa pluralidade, né? E aí você vê aquele olhar sem empatia nenhuma. Eu sinto mais das mulheres, infelizmente, do que dos homens. Então, fala um pouquinho disso para nós, com o seu olhar. Eu vou falar aqui enquanto ser humano, né? Por favor. Eu vou falar das minhas vivências. Por favor. Eu vou me despir do ser aqui profissional. Essa é a proposta. Né? Para a gente sair um pouco dessa questão teórica, eu vou falar um pouquinho só para a gente contextualizar. Isso. Eu estava hoje falando sobre isso com uma pessoa mais cedo, assim, nem sabia que encaixaria tão bem, né? Nada é por acaso. A gente estava falando sobre a questão, não estamos falando aqui de religião, tá? Eu falo muito isso, não existe essa questão de religião. Mas se a gente for começar a falar do histórico da humanidade, né? Se a gente for olhar para o processo, o livro que se fala de referência à Bíblia, ela foi escrita por 12 homens. Não tem uma mulherzinha ali no meio. Né? E aí, essa pessoa hoje falando, mas doutora, lá na Bíblia fala que a mulher ela tem que ser submissa. E é um livro que ainda está sendo usado, sem nenhum tipo de atualização. As leis são atualizadas, né? Os códigos são atualizados, a medicina é atualizada, mas a Bíblia, com todo respeito, a gente não está falando de religião aqui, mas falando de uma parte histórica, né? É um livro que não foi atualizado, é interpretado, ipsis literis, é uma coisa literal. E olha isso de onde vem. Mas eu já me peguei numa discussão dessa, né? Nesse cunho literal da Bíblia. E o que foi me dito por um grande que estudioso da Bíblia, né? Ele falou assim, as interpretações são errôneas, porque é sobre missão. Não é submissão, de submissa, de inferioridade. Não. É sobre a mesma missão. É submissão. É parceria. Parceria. Porque eu, em algum momento... Me emociona. Em algum momento, eu falei assim, não é possível. Não é possível que isso está escrito aí e as pessoas defendem isso. Vamos falar sobre isso. Por isso é tão importante. E foi passado lá atrás, né? Essa interpretação, né? Como que é aquela... como é que pautado em mármore Carrara, uma coisa assim. Ah, sim. E às vezes a gente fala todo mundo errado. Né? Assim, a gente acaba falando e vai passando e as gerações vão pegando e aí as coisas acontecem
são as narrativas, né? As que a gente histórias, tem que, né? de fato, Culturas. desconstruir e construir Isso. para que para que a equidade prevaleça. Se a gente for olhar para o âmbito sexual, né? Vamos lá. Antigamente, como que era entendido isso? A mulher era casada, precisava ser virgem, o homem tinha um buraco no lençol, onde ele promovia a penetração sem encostar no corpo da mulher. Se aquele lençol sujasse de sangue, era vitória. E aquele lençol era estendido do lado de fora. Como uma propriedade, né? Como um homem. troféu. E um troféu. É. E aquela mulher? Que prazer, que experiência foi aquela? Como assim? Que ser humano mais subjugado. Olha de onde vem, olha onde a gente está. Eu lanço essas propostas aqui para vocês. E aí eu já te passo a palavra fazendo uma pergunta que não quer calar. Acho que vocês vão concordar comigo. Hoje temos mais denúncias ou a violência de fato aumentou? Acredito que temos mais denúncias. A violência, ela vai se transformando, porque por meio dos veículos, né, de internet, e à medida que a sociedade vai se transformando, as violências também se aperfeiçoam. Então, o controle sobre a mulher, ele vai tendo vários vieses e nós não deixamos de ter nosso corpo, nossas ações controladas o tempo inteiro. E essa reflexão sobre a evolução histórica dos direitos das mulheres e essa ligação com o cunho religioso é muito importante, porque todas essas são crenças e construções limitadoras dos nossos direitos. Infelizmente. Recentemente eu li um livro da Geni Nunes, que é uma indígena, tem descendência indígena, e o livro se chama Descolonizando Afetos. Até brinquei, aproveitando que meu marido está aqui assistindo, que a gente foi sair para uma viagem de casal, e eu comprei esse livro por uma indicação de uma amiga e pensei que era na área também voltada para o racismo, né, para essa área. Quando eu abro, é um livro falando sobre monogamia, sobre relacionamentos abertos, né? Mas, na verdade, eu fui lendo o livro e achei ideias muito interessantes sobre essa análise cultural, porque ela tem descendência guarani e ela explica, assim, que com a colonização foi necessário impor o cristianismo. E o cristianismo precisava da monogamia para dar certo. E a monogamia não era a forma como os indígenas exerciam, né, essa união entre homem e mulher, né? Então, ela vai evoluindo para como essa religião foi dominando a mulher e limitando a mulher. Mas ela deixa algo que eu entendi bem perspicaz, no sentido de que não é a monogamia, ela não critica especificamente a monogamia, o relacionamento exclusivo sexual entre homem e mulher, mas é a monogamia dos afetos, é a monogamia no sentido da mulher se apegar apenas ao homem e o homem se apegar apenas à mulher. Então, o que o casamento às vezes faz, infelizmente, e deixam as mulheres ilhadas, pensar que uma diversão só pode ser realizada com o marido, que não pode ter um momento de lazer com as amigas, que essa amiga também não é um ponto de apoio. E fala ainda sobre como a nossa imagem, como a forma como a gente sente que deve se apresentar para as pessoas, também decorre dessa cultura da monogamia, porque de um determinado ponto, ela mencionou a nudez também é exclusividade do marido. Então, por que a gente, às vezes, é criticado por estar com um decote, com uma saia curta? Porque você só pode se mostrar para o seu marido, para o seu parceiro, para a pessoa com quem você está. Isso não é dito. Mas, à medida que a sociedade foi evoluindo,
se a gente sai pra rua e tem um decote, e a gente se pergunta, será se devo sair com esse decote? Vem daí. Vem da monogamia. Então, o livro da Jenny Nunes foi uma descoberta, porque eu fiquei assustada, porque eu tava saindo com meu marido e falando sobre... criticando a monogamia, e a gente brincava, joga esse livro fora. Mas depois, sobre o ponto de vista da mulher e de como isso possibilita as violências, né? Porque... também, outra fala que até vi que foi bastante difundida e foi uma fala que me tocou no livro dela, porque ela menciona que no povo guarani não existe posses. Então, assim, a árvore, a natureza, nada disso é posse. Mas depois, né, de toda essa colonização, nós, povo brasileiro, fomos desenvolvendo esse sentimento de posse e propriedade. E a mulher entra como posse e propriedade. Até hoje nós somos vistas como posse e propriedade, você é atrelada a uma pessoa com quem você convive, de forma que dificilmente se distingue a sua liberdade, a sua autonomia dessa pessoa. Isso contribui muito para a violência, contribui muito. Se a gente não valorizar as mulheres por elas serem quem elas são, por elas terem hábitos e valores distintos dos seus parceiros, a violência vai acontecer. E poder exercer a sua individualidade, a sua essência, a sua liberdade e ser legitimada por isso. Porque o que prevalece é exatamente essa cultura, essas crenças, né, de propriedade, da mulher passar do pai para o marido, né? Acaba que hoje, no meu ponto de vista, é pior. Porque é algo... Temos liberdade... Os não ditos, a pressão, as cobranças indiretas, exerce um adoecimento, né? Por vezes. Então, assim, até que ponto somos livres mesmo para ir e vir ainda hoje? E só completando, porque já que eu comecei a falar desse livro, porque os pensamentos vão indo depois, né? E tem termos que ela utiliza, né? Além da monogamia, ela usa o termo monocultura dos afetos. E me chamou muita atenção porque esse termo monocultura me ligou a um outro livro que eu li, que se chama Rabalde, Em Busca da Amazônia, que conta muito a história da Amazônia. Foi escrito por um jornalista e editor da revista Piauí, e ele viajou pro Pará e escreveu muito sobre a história da Amazônia e por que, né, que tem toda esses conflitos em torno da Amazônia. E em determinado ponto, assim, eu compreendi que a Amazônia não foi feita para ser monocultura. Então, se a gente pensar, né, como a Amazônia é frutífera, como ela é diversa. Né? Então, se nós pudéssemos ser a Amazônia, você começou falando sobre licença poética, e esses dias eu tive um pensamento, eu tô quase fazendo aniversário, né? Eu falei assim, eu sou pisciana, eu vivo de licença poética. Então, pensando na beleza da Amazônia, né? Que nós gostaríamos de ser a Amazônia. Então, acho que daí a gente precisa repensar a monocultura dos afetos, ou seja, concentrar demais esse amor em uma pessoa só, em um estilo de vida só, né? E o que nós, enquanto mulheres, podemos nos diversificar, né? Diversificar nossos hobbies, nossos interesses, as pessoas que nós amamos, com quem nós estamos. Acho que a valorização da mulher passa por aí. E uma autodescoberta, né, doutora? Porque, por exemplo, essa questão da literatura, né? A senhora estava falando, eu fui viajar, mas eu levei meu livro. Né? Eu fui estar com meu parceiro, mas eu fui ouvir a música que eu queria, eu fui ouvir o podcast que eu queria, e isso é muito importante e muitas vezes é muito imaturo ainda na nossa sociedade. É muito, muito diferente você ver uma mulher junto com o marido, com o próprio livro, lendo as próprias coisas, fazendo os próprios debates, muitas vezes educando e conversando. Por exemplo, eu converso muito com meu marido e explico, olha, isso é violência psicológica, olha, isso é violência moral, ó, isso é violência patrimonial, ó, não se pega em celular, não pode pegar no meu celular. Mas por que eu não posso pegar no celular? Porque é violência patrimonial, invasão da intimidade, da privacidade e é assédio, não pode.
E aí, isso é uma discussão que leva a gente a risadas, porque obviamente a gente tem um relacionamento muito bom, mas é isso. São essas colocações nossas do nosso cotidiano íntimo, dessa vida privada, que precisam ser ampliadas. Então, acho que a vida privada das mulheres, ela precisa ser ampliada no sentido do, infelizmente, ou felizmente, de uma proteção do eu. De quem é essa mulher, quem é essa personalidade, né? E essa personalidade que é cobrada, essa personalidade que muitas vezes não quer ser mãe ou quer ser mãe e se coloca nessa situação de continuar no mercado de trabalho. Olha, eu quero continuar no mercado de trabalho, mas eu quero ter um monte de filho, viu? E aí todo mundo se assusta, porque as pessoas falam, nossa, mas isso é um contrassenso. Como você quer continuar no mercado de trabalho, né? Como você quer continuar? Tô fazendo doutorado agora e ter um bebê, né? Então, como você quer? E aí as pessoas perguntam, mas você não vai ter filho mais não, né? Agora acabou. E aí a gente tem que falar, não, vou ter um monte. Você acredita que eu vou ter um monte de filho ainda? Se nascer, porque eu já tô meio velha, mas se nascer eu vou ter quantos vierem. E aí as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque isso é de uma personalidade hoje que beira muito a agressão para as pessoas. As pessoas também se sentem agredidas na hora que ela pergunta, mas você é mulher, mas você tá fazendo esse doutorado, mas você não vai engravidar agora não. Aí você fala, professor, vou a qualquer momento. E aí a pessoa fica, nossa, e como você vai fazer isso? Eu falei, não sei. O caminho tem que ser coletivo. O caminho da mulher e de concepção de um bebê, ele tem que ser coletivo. A gente precisa voltar às nossas raízes e olhar um pouco também, né? A ideia dessa individualidade, a individualidade do casal, esse casal que se isola, esse casal que tem que resolver tudo sozinho, é uma ideia que precisa ser ultrapassada, porque na verdade a gente depende de todo mundo. Uma hora ou outra você vai precisar ir numa delegacia, fazer uma denúncia, procurar uma informação, né? Conversar sobre uma situação que você acha que é violência. E aí você tem que ir lá, não tem outro lugar para você ir. Uma hora ou outra você precisa ir ao hospital. Então, assim, a gente vive muito em comunidade, só que a gente vive numa ilusão de que não dependemos um do outro. E a gente depende. Então, essa vida privada, ela tem que reverberar para alcançar outras pessoas e outros debates, né? Eu tenho né, tive a sorte de ter uma funcionária muito boa. Hoje minha funcionária está numa situação análoga a serviço escravo. Mas eu falei para ela antes dela entrar nessa situação, olha, o seu empregador não pode oferecer moradia e saber que hora você chega, que hora você sai, porque isso mais tarde vai configurar trabalho escravo. O que acontece agora? Tá configurando. E isso é extremamente complexo. Por quê? Porque, teoricamente, o empregador queria ajudar. Era uma pessoa de muitas posses. Então, para essa pessoa, era tranquilo ceder um apartamento para outra pessoa ficar. Só que a gente sabe onde isso termina. Então, as mulheres, a vida privada, a personalidade feminina, ela tem que estar sempre em autovigilância e muito constante nessa vida privada, dessa observação de onde eu estou, para onde eu vou, porque meu colega falou isso, por que me ofereceram isso. Né? E cresce muito a presença desse tipo de violência, e talvez seja, como a doutora falou, e eu acredito muito, a nuance e a dificuldade de identificar. Acho que isso tem muito. A gente tá mais difícil identificar a violência, porque existem nuances, né? E as nuances, elas reverberam muito na vida privada. Então a gente tem que observar muito a nossa própria vivência e falar, ó, isso aí vai dar problema, ó, isso é violência. Só que às vezes a gente não quer ter uma conversa desagradável com o parceiro, com o colaborador, com a colaboradora. A gente não quer, porque é uma situação disruptiva. É disruptivo você perguntar pra uma mulher que trabalha e faz tanta coisa que ela vai querer ter mais filha. Ela fala, quero. E você fica, meu Deus, como vai fazer? E as pessoas ficam num sentido de controle sobre o corpo feminino mesmo. Controle total, né? Acho que é por aí, é um debate muito profundo, eu disse, né? Gente, 2 horas é pouco aqui. Vai ser pouco. Você tá falando, minha cabeça tá assim, fervendo, E tem agora tanta eu coisa. quero entrar na esfera de cada um aqui, se me permitem, sairmos do âmbito teórico e como cada uma que se sente como mulher, né? Numa realidade que ainda prevalece, sim, a misoginia, né? Nos deparamos com isso com frequência, digamos assim, né? As falas que a professora Núbia trouxe, as brincadeiras que somos submetidas, ainda hoje, né? Então eu vou começar por mim,
E aí a gente pode fazer a roda aqui, né? Eu me sinto hoje uma malabarista, né? Tendo não, eu escolhi. A gente não tem que nada, né? Hoje eu me permito, eu acredito que todas nós somos donas das próprias vidas, são mulheres fortes, que pela fala a gente já transparece isso, que galgamos uma caminhada, conquistamos o nosso lugar profissionalmente, né? Casadas, tem mães, então é com muito orgulho isso, né? Mas esse coletivo que muitas vezes você tenta acessar, eu sinto falta hoje, né? Eu não tenho uma rede de apoio com os meus filhos aqui. Meus pais moram fora, então é só eu e meu esposo. Então é muito desafiador. Recentemente, o tribunal sancionou uma lei que nos autorizou a reduzir a carga horária para 6 horas. Eu também tenho uma filha de 6 e um de 2. Pequenos, né? Dependem mais de nós. Então, as demandas triplicam. E aí eu fui recorrer a esse direito da carga horária reduzida. E escutei. Não sei se vai liberar, porque acredito que seja proforme. Isso me doeu muito. Me doeu muito. Então, como a gente está aqui num ambiente, né, descontraído, de podcast, essas questões têm que ser faladas e é preciso coragem. Quantas têm essa coragem de trazer uma situação dessa, de falar sobre isso, né? Porque precisamos falar, são assuntos que precisam ser falados, né? Eu não me permito me calar mais para uma situação como essa, porque não é proforme, é necessário. Quem passa por isso sabe o quanto é necessário, principalmente quando não se tem uma rede de apoio. Que estamos, sim, em hospitais, vira e mexe. Recentemente, estava com meu filho internado. Então, assim, qual a noção, né, as pessoas estão tendo disso? De apoiarem umas às outras, principalmente as mulheres. Isso é muito doído. Você sentir que uma mulher se coloca numa situação de igual, mas te olha como se nunca tivesse passado por aquilo. Exato. Então, assim, você fala, cara, você é mãe. Me olhe. Eu tô pedindo a sua mão, estenda a mão. O que eu tô falando aqui, eu preciso provar. Né? É uma fase desafiadora e você não quer abrir mão dos seus anseios, do seu desejo, quer fazer doutorado, Quantas mulheres, e eu me peguei passando por isso agora, né? Dá 3 casas para trás e abre mão de uma carreira naquele momento para priorizar a família que eu escolhi ter. Quantas de nós já não fizemos isso? O ideal era que a comunidade apoiasse as mulheres para que as mulheres não precisassem dar passos atrás. Sim. Então, a gente tem que observar muito, né? E conversar muito, dialogar muito sobre isso, porque nós precisamos de uma comunidade que apoie a mulher e que reverbere o direito dela. O direito dela que é um direito de diversidade de gênero. Quando a gente fala em ser mulher, a gente tem que pautar, sim, licença menstrual. A gente tem que pautar, sim, que a mulher lactante, ela tem um período de trabalho diferenciado. A gente tem que pautar, sim, que exista jornada diferenciada para a mulher. Então, essa pauta tem que ser uma pauta que tem que estar nas nossas ações, na nossa vida. Meus colegas de trabalho acompanharam a minha amamentação, dialogando todos os dias. Mas escuta, você não vai parar de amamentar, não? Porque você vai chegar atrasada até quando por conta dessa amamentação? Até os 2 anos, porque é lei. Ah, então tá. Mas você nunca pensou em parar de amamentar, não, né? Não, não pensei. Eu não penso sobre isso. Eu penso... E foram todos os dias. Então, se eu contar quantas vezes eu tive esse tipo de diálogo no meu ambiente de trabalho, provavelmente desde que eu voltei da licença maternidade do meu filho até o dia do desmame do meu filho. As pessoas acompanharam o desmame da criança. É uma coisa extremamente invasiva. É uma coisa... Mas o que era aquele... O que eu fiz nesse momento?
Eduquei as pessoas sobre o direito da mulher. Eduquei as pessoas sobre lactação. Eduquei as pessoas, e aí a educação não é fácil, porque ela é um processo e ela tem muitas contradições, muitas dúvidas. As pessoas querem saber, mas ao mesmo tempo elas acham ruim. Não, mas eu precisava tanto de você aqui 8 horas, e aí você vai chegar nesse horário porque você tá lactante. Isso é tão complexo. Isso é complexo para mim também, porque por incrível que pareça, eu queria estar aqui também com você. Eu também queria estar aqui, mas eu tenho que estar lá. Então, esse diálogo e esse debate é muito árduo, porque ele é todo dia. E aí, durante muito tempo, a mulher tem que debater questões, conversar questões, explicar o atestado do filho, explicar a reunião de escola, e isso vai trazendo para a mulher um prejuízo mental. Que aí eu acho que a psicologia vai me ajudar muito mais a explicar, mas é um prejuízo mesmo. Então a gente precisa falar de legislação e diversidade de gênero, porque a mulher sofre prejuízos, e prejuízos graves e sérios. E na maior parte das vezes, esse prejuízo vem da comunidade que a mulher está inserida. É a mulher mãe que não tá sendo acolhida, é a mulher mãe que não está tendo direito à lactação, que é garantido em lei, que, né? E aí, é interessante isso, porque no momento tivemos uma roda de conversa com a advogada sobre essa questão de lactação. Porque, né, levanta esse debate e fica isso. E aí, por fim, a advogada, tão constrangida com as perguntas dos meus colegas, disse: olha, todas as vezes que o Ministério Público viu uma questão desse jeito, a jurisprudência sempre é a favor da mãe lactante. Então, caso vocês queiram realmente levar isso à frente, é importante que vocês saibam que vocês vão perder. A mãe lactante até 2 anos de idade, ela tem esse direito. E cada vez mais a jurisprudência apoia, a legislação apoia. Mas vocês vejam, é um caso particular que ganha um cunho público e que vai crescendo. Mas assim, por isso a gente tem que conversar. E tem que conversar a sério e tem que entender que as coisas não são pro forma. Porque a ideia era essa. Não, essa flexibilidade de horário é algo pro forma, né? E aí eu tive que explicar que não, no meu caso não seria pro forma. No meu caso eu iria usá-la porque eu tinha um bebê, eu tinha outro filho, eu queria amamentar, eu acho importante a amamentação. E fui nisso até, né? Mas é um desgaste mental e uma perda que o gênero feminino passa. Meu marido nunca foi questionado sobre ser pai, sobre nada. Ninguém nunca questiona. Meu marido sai e as pessoas não perguntam: cadê seus filhos? Quando eu saio e sento num bar, vou beber uma cerveja, as pessoas sempre veem um conhecido, parece um conhecido de algum lugar e falam: nossa, e cadê os meninos? Tão bem? E o Aurélio, cadê? Então, assim, são perguntas que a gente recebe o tempo inteiro, e isso, de alguma forma, quando a gente trabalha com o direito da mulher, quando a gente trabalha com direitos humanos, para nós é algo que grita. Para outras pessoas, não. Tanto que... e às vezes eu fico chateada, as pessoas... não, mas é normal, as pessoas estão perguntando. Gente, os homens não são interpelados na rua. O homem não é interpelado na rua, sabe? Às vezes é uma blitz, às vezes, que eu paro à tarde da noite, porque eu tava trabalhando, e o militar pergunta: a senhora estava fazendo o que na rua esse horário? Eu olho para ele, a mesma coisa que o senhor, nós estamos trabalhando. E a gente trabalha em horário diverso. A gente não trabalha no horário comercial, muitas vezes é horário diverso. Então, assim, isso chama muita atenção ainda, né? E tá tudo no ponto de vista da linguagem. Vocês observam que não existiu ninguém me bateu, né? O constrangimento, ele foi só um constrangimento de conversa. Só. Mas ele é longo, né, doutora? É longo, né? É longo, é uma conversa longa. E eu não sei se vocês concordam, mas para mim é um contrassenso tão grande. Porque a humanidade quer evoluir, a gente quer que nasçam crianças, né, os novos Einstein, que a gente possa aí ter grandes acontecimentos, mas e a mulher que vai parir essa criança? Mas tem que trabalhar, tem que ser dona de casa, tem que ser amante, tem que ser uma super profissional. Tá dentro dos padrões de beleza, do corpo. Estar dentro dos padrões de beleza. Eu não sei se vocês sentiram, eu não quero desanimar as meninas. O antes ser mãe e o depois ser mãe na carreira. Fortemente. Divisor de águas. Não é? Eu não cheguei a ouvir, mas eu já tive colegas que falaram assim, né?
nossa, que pena que você engravidou agora. Você não vai ter o mesmo nível de dedicação. É. Ou seja, os não ditos, você não vai poder concorrer àquela gratificação. Exato. Ou chegar naquele cargo. E aí são as escolhas que a gente estava falando, né? O tanto que isso é forte, o tanto que adoece. Mas eu acho que... E a gente tem que deixar claro nossas escolhas, mas também, ao mesmo tempo, tem que fazer delas uma questão política. Então, a gente tem que fazer das nossas questões uma questão política também, porque essa política do micro, esse eu que sofro esse olhar, eu que amamento, eu que sou mãe, eu que chego atrasada. Eu tava falando, tomei um café hoje conversando com o médico, eu tava tomando um café conversando com ele, eu não tinha o que fazer. Precisava levar meu filho ao médico, eu tava cansada, precisava tomar um café e olhava pra ele e tomava café enquanto isso. E dialogava. Esse chegar atrasado no trabalho por conta do filho, mas ir ao trabalho, mas cumprir uma agenda, e é algo inquietante. Então, é algo extremamente político. Ser mulher e estar na sociedade com inúmeras demandas é algo extremamente político. Então, assim, peço às mulheres que estão ouvindo isso que não deixem de ser mães e muito mais do que isso, não deixem de brigar pelas suas carreiras depois que você é mãe e não deixem de, todas as vezes que você escutar aquele não, ou a gratificação é pro fulano, eu preciso de você que mais tempo, né? Seja no tribunal, na delegacia, na defensoria, onde for, você pontuar, tá, mas eu preciso também estar em casa. Eu também preciso estar com meu filho, eu também quero estar lá. Então, eu quero estar lá, eu quero estar aqui e eu vou estar onde eu quiser. Né? É decisivo, mas é político. Meu sonho é esse. Nós estamos fazendo política, porque a gente acha que não. Mas cada um de nós aqui está fazendo uma política extrema. Simplesmente pelo ato de não ter ido lá e pedido exoneração, por exemplo. Entende? Porque tem muitas mulheres, e aí os números vão indicar isso, que pedem demissão do trabalho, pedem exoneração. Porque se tornaram mães, se sentem extremamente violentadas. Na verdade, essas mulheres precisavam de um atestado médico para poder tratar um problema psiquiátrico que foi causado pelo trabalho. E pelo fato de ser mãe e trabalhar. Mas elas acabam pedindo demissão, forçadas, pedindo exoneração, pedindo uma licença, porque elas se sentem forçadas e ameaçadas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar de pé, aguentar nos nossos lugares, ir pro trabalho, porque esse é um ato político extremo. Então, eu acho que a gente vive um ato político extremo. A mulher ir ao trabalho ainda hoje, a mulher sentar no bar, a mulher que bebe a cerveja, a mulher que muitas vezes não quiser beber cerveja, não precisa, né, meninas? Dá uma barriga horrível. Mas, enfim, como eu bebo cerveja, então, você que tem uma vida independente, estar nesses lugares é muito político. Responder ao PM que te para de noite, ó, eu estava trabalhando, depois saí, fui pro happy hour, tô voltando pra casa. Fiz nada de errado, né? Sou uma pessoa como qualquer outra, vivendo um momento de lazer, sozinha. Ah, mas cadê os filhos? Cadê o marido? Estão vivendo a vida deles. Espero que estejam felizes com as escolhas deles também. Então, esse ato político a gente precisa movimentar, sabe? A gente não pode deixar, porque muitas vezes a gente pede... eu tenho colegas que pediram a exoneração de cargos importantes no judiciário, que são advogadas, e que em um momento de grande pressão do grupo, elas desistem, porque elas falam, financeiramente, não preciso disso, não preciso passar por isso, por que eu estou aqui? Se eu posso estar em casa, sendo amada com meus filhos, tá? Por que você está aqui? Está aqui porque você está fazendo um processo de educação coletivo. Você está educando a comunidade, você está lutando e você está fazendo com que as próximas meninas, que vão vir muitas meninas, gente. As meninas que estão nascendo hoje, né? As meninas que vão nascer neste 8 de março de 2024, para que daqui 30 anos, a hora que elas decidirem ter filhos, aos 40, aos 30, aos 50 anos, na hora que elas decidirem ter filhos, as pessoas respeitem. Então, é ato político mesmo. Vão respeitar, vão respeitar. Vai ter muita caminhada até lá. A regulamentação, só completando a sua fala, né, que foi tão rica, essa regulamentação, já pegando do início da sua fala, assim, de tudo isso, gera uma pressão psicológica na mulher. Né? Então, o que a regulamentação ela faz? Ela tira esse peso, porque ela tira da esfera de decisão, né? Então, uma regulamentação que seja para valer,
que seja para ser cumprida, ela tira esse peso. Então, conversando com servidoras também do tribunal, eu já ouvi casos também de pessoas que tinham cargo de chefia, né, servidoras efetivas, saíram de licença, quando voltaram, já não era possível manter esse cargo de chefia. Né? Também situações que na nossa área da magistratura, né, do juiz de primeiro grau também, assistente, que é um cargo comissionado. Então, se ela engravida, qual é a solução? Ou ela fica realmente de licença e esse cargo fica vazio e com a nossa pressão de trabalho, nós, enquanto juízes, pensamos, vamos manter, sendo que é um cargo comissionado, ou vamos exonerar e ela vai receber todos os direitos. Aí o que é feito, às vezes, né? Qual é a solução que é posta? Às vezes, exonerar, ela recebe toda a licença, é possível contratar uma pessoa temporária, e aí depois você pode contratar novamente, né? Mas vai ter outra pessoa exercendo o cargo dela. Ou vai ficar essa vaga, né? Essa vaga, por exemplo, se nós temos 4 assistentes, teremos 3. Mas a questão que fica, né, dessa solução que para o trabalho é boa, será que para a mulher é boa? Ela pensar assim, se eu sair do cargo, se eu engravidar, eu vou receber o dinheiro, mas o meu cargo vai ter alguém lá no meu cargo. Será se eu, enquanto juíza, gostaria, por exemplo, de pensar, não, meu vínculo com o tribunal está rompido, depois eu posso entrar de novo. Então, isso tudo nos pressiona, né? Todas a licença, como você disse também, a licença menstrual, né? A gente, como mulher, nós sabemos como o ciclo menstrual afeta o nosso humor, nossa disposição. Questão hormonal, né? Questão fisiológica. Hormonal. E ainda, né? A licença paternidade. Porque se nós queremos mudar também essa responsabilidade para os filhos, isso passa pela licença paternidade maior. Né? Uma licença igual a da mulher. Isso é algo que poderia ser feito. A licença paternidade, eu acredito que além dela trazer a responsabilidade para o homem, porque é um período que ele, em tese, deveria estar auxiliando a criança, e aqui vocês mulheres, nós já devem pensar, pode ser que tem homem que vai pegar e não vai cuidar da criança. Enfim, mas tem pais que irão cuidar, que vão cuidar também dessas crianças. E ainda, o estigma vai pesar também para os homens. Já pensaram nisso? Porque aí também o homem vai ser perguntado, você vai tirar a licença paternidade? Sua esposa está grávida. E aí, ele vai perder a oportunidade por conta da gravidez? Essa gravidez... Trazer o privado pro público, né? Vamos socializar os riscos também, né? Então, acho que a legislação é muito importante. É político mesmo. É político. E se nós não falarmos, ninguém vai saber. E por isso a importância de uma conversa como essa, de um debate como esse, né? Dos constantes trabalhos, cada um aqui exerce. E é uma honra muito grande, né? Ter falas como a sua, de muita coragem. Porque é o que eu sinto que muitas vezes falta, né? Quantas têm essa coragem de chegar para um chefe e falar assim, não, vou fazer valer meus direitos. É o meu direito. Não só porque meu filho está lá dependendo de mim. São anos, isso. Não vai ser 2 anos. Porque tem que bancar os riscos que sabemos que os não ditos a gente corre o tempo inteiro. Tem que bancar. E aí eu banco isso em um comissionado. As retaliações que vêm, né? As retaliações que sabemos que vêm. Então, é político sim, nosso papel é de suma importância. Debates como esse têm que acontecer com mais frequência para que a gente consiga desconstruir, né, o peso dessa história que sobrecai sobre os nossos ombros com força até hoje. E temos filhas mulheres, queremos um mundo diferente, inclusive para os homens também, para quem está criando um filho homem, porque eu tenho as duas missões. Eu tenho o homem, né? E é aquilo que a gente falou num outro encontro. Lá em casa, quem cozinha é meu marido. Não me põe perto da cozinha. E meu filho já sabe disso, ele tem 4 anos. E ele tem o fogãozinho dele, azulzinho lá, bonitinho. Azulzinho já é uma questão também, né? Mas assim, é porque eu quis azulzinho. E ele vai lá outra pauta, e vai lá na panelinha e faz a comida, enfim. Porque eu não aceito isso.
E eu falo, sorte da minha nora. Sorte. E por mais Tomara. mães conscientes, né, como nós, que prioriza a equidade. Mas A equidade, por sofrimento, né? Eu falo assim, eu vou falar um pouquinho da minha história. por favor. Vamos entrar nas feridas. Vamos. É interessante, assim, lá dentro do tribunal, eu construí uma carreira, infelizmente, passei por atendimento da sala de depoimento sem dano por alguns anos, isso me deixou muitas marcas, inclusive na questão de engravidar, né? Eu penso na... Desculpa, vou chamar aqui você de Érica, tá? Porque aqui somos todas mulheres, Somos. sem as doutoras. Então, eu penso muito, assim, quem atua na área criminal, né? Porque isso me mexeu, me mobilizou muito. Durante muito tempo eu queria ser mãe, mas por atender diuturnamente crianças abusadas, ter que fazer relatório, eram coisas assim que me mobilizavam muito. E eu não achei que isso fosse vir à tona quando eu engravidei anos depois, né? E como o subconsciente Armazena. E vem, né? E vem. Aquela coisa, meu Deus do céu, agora meu filho vai entrar na escola, como é que vai ser isso? Todas as histórias, né? O tanto que a gente precisa estar em processo terapêutico também. Enfim, e aí eu fui perita da junta médica também, por alguns anos. E aí atendi os abusadores, aí o outro lado, né? Um lado de cá, o lado de lá, eu falei, meu Deus do céu. Enfim, e tudo isso vão deixando marcas, né? Assim, é importante que as pessoas reconheçam essa história. E a todo momento eu atendendo no meu consultório particular, né? Fazendo ali meu público, enfim. E eu tive a infelicidade de ouvir um dia de colegas, no plural, e principalmente do meu chefe na época, que o carro que eu tinha era impossível uma psicóloga ter. Que eu devia ter ganhado de algum desembargador, porque eu deveria ser amante de alguém. Algum. 1 minuto de silêncio. Respira fundo e vai. E aí? Mesmo quando a gente trabalha na área, né? Estamos sujeitas. Então, essa mudança de cultura precisa vir urgente. E eu falo que no direito, não só no direito, mas assim, ainda tem muito esse patriarcado, essa questão, né, de... As juízes devem sofrer muito, eu imagino, né? Tomara que não, mas devem, eu imagino. As servidoras sofrem ainda muito essa questão de assédio, muito essa questão de assédio mesmo. E todos os tipos de violência, né? Eu acredito que enquanto servidoras, enquanto... Que desembocam na misoginia. Isso. Né? E o peso é maior, talvez, enquanto servidoras, nesse papel, porque hoje tem sido o nosso maior gasto de vida, né? A gente hoje passa maior tempo nos nossos trabalhos do que com a nossa família. Então, precisaria ser harmônico, precisaria ser saudável, né? E se não é, que lutemos por isso. Porque a gente está aqui com esse papel hoje também, de inspirar vocês. Tenham coragem. Graças a Deus eu trago isso da minha ancestralidade. A minha avó, ela foi a primeira do estado de Goiás a desquitar. Olha... É muito à frente da época dela, quando ela se viu propriedade, né, do marido daquela época com muita mais força, que ele queria frear ela de todas as formas e ela não aceitou isso. Então, sofreu diversos preconceitos. Minha mãe não pôde entrar na igreja, não pôde, né, fazer a primeira comunhão, porque tinha uma mãe desquitada. Então, na sociedade, a época antes de casar com meu pai, com a família do meu pai. Então, assim, são muitos desafios que a gente traz à nossa história. Mas nós somos os sonhos dessa ancestralidade. A gente tem um papel político a todo momento. Então, que façamos valer, né? Dá vontade de desistir de tudo? Por vezes, sim. De pedir exoneração? Sim, não vou negar. Porque é diário. Cansa. Além das demandas plurais que temos, ainda tem que defender de tudo isso e comprovar tudo isso. Mas é a realidade que temos e temos uma missão com isso, né?
que deixamos o mundo melhor para os nossos filhos. Então, fala um pouquinho. E você também que tá caladinha. Vamos, a gente quer ouvir você. Eu gostei da fala de coletivizar as questões que parecem ser individuais e não são. E como é chato, né? Porque a lactante que quer pedir ou redução, ou um home office completo, ou alteração da jornada de trabalho, ainda é tida como, pô, não quer trabalhar? Pô, que mimimi, pô, é meio preguiçosa, né? Ou se reclame, bate muito na tecla. Bom, mas essa aí gosta de arranjar, encrenca com tudo. É ativista. E ali, ó, militante. Militante. É sempre na tentativa de tornar ou ridículas ou frescas, né? Esses estereótipos, eles são cansativos e, queira ou não, inibem mesmo. Inibem. Parabéns a você, meu amor, que, ó, ficou lá, bateu, mas uma boa parte fica... eu acho que... Será que eu não acho que não vou reclamar isso? Porque, não vou bancar isso. Sei lá, depois havia um trabalhão aí no meu ambiente de trabalho. Só que eu acho que a história de todos os direitos, todos, são processos de luta histórica, né? Dificilmente a gente tem algo vindo, assim, genuinamente do Estado ou do trabalhador. É fruto de uma luta histórica. Então, eu reforço o coro aí que todas estão fazendo, né? De falar. Dói, é desgastante, a gente vai ser estigmatizada pra caramba, mas assim... Eu já me sinto menos sozinha de ter a Núbia, de ter a Érica, de ter, sabe, a Carol, não é? Isso falando fortalece. mais, fortalece e assim, só querendo um tiquinho de esperança só nessa mesa, porque eu sei que é terrível. Eu tenho, pelo menos assim, em algumas instituições, em alguns locais, a gente vê começando mais forte nessa discussão mesmo, acerca, por exemplo, da lactação, sendo discutido no âmbito da defensoria, está sendo discutido agora. Vai ter uma reunião essa semana para, sabe, e aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai melhorando? Só para um pequeno alento, assim, não que isso sirva para inibir, pelo contrário, que a gente fale cada vez mais, porque é só assim que a gente consegue, de fato, né, mudar um pouco as estruturas, porque da forma, ou é a gente falando por nós, ou ninguém vai falar por nós, né? Uau! Ai, gente, escutaram isso? É muito bom, é muito bom. Isso que a doutora falou é muito interessante. Assim, sempre tem essa tentativa de inverter o processo, né? A mulher que fala que tem coragem é porque é louca ou porque realmente não gosta de trabalhar ou porque alguma coisa tem de ruim naquela pessoa. Não é possível, né? Assim, sempre tentando denegrir essa imagem para tentar fazer o inverso. É incrível. E inibir. Você falou essa... É muito pertinente a tentativa de inibir, de nos frear, de naturalizar, continuar naturalizando esses comportamentos misóginos, nos deixa na margem. Por quê? Porque por muitos anos prevaleceu o quê? Nosso silêncio. Então estão acostumados com isso. E via de regra, quem está nos cargos de gestão, na grande maioria? Qual o olhar que vem para nós? De um homem, geralmente, né? Ou de uma mulher masculinizada, no sentido de tenho que me equiparar, senão não me prevaleço aqui. No sentido de comportamentos, né? É interessante, uma vez eu ouvi uma juíza falar que se pegou sendo pressionada a bater na mesa, porque se ela não batesse, não correspondesse a esse comportamento masculinizado, ela não seria respeitada enquanto juíza. Enquanto uma voz mais mansa, mais acolhedora. Senão ela não estava sendo respeitada. Então, olha que ponto se chega, né? Uma mulher para prevalecer defendendo a sua carreira, né? Galgando aí o seu crescimento profissional. Os caminhos, assim, para as mulheres, né, para nós, não é fácil, né, porque a gente fica pensando, quais são os perfis que a gente poderia ver, né, são vários, mas eu lembrei, assim, pensei em 3, assim, possibilidades. Ou você abre mão das suas licenças, dos seus direitos, enfrenta e se masculiniza, ou entra no jogo do jeito que é imposto e joga da forma como vem sendo feito há anos, da época que você sabe que é arcaica. Então você se mata de trabalhar, abre mão de direitos para conquistar seu espaço, para conquistar o que você deseja, para fazer seu trabalho. Ou
Você questiona, você tenta transformar, você tenta fazer diferente, você vai sofrer preconceito também, vai ter resistência, mas você vai estar lutando pelo direito de todos, né? E todas. Ou você fala, não, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, vou ficar fazendo o meu, básico, caladinha, sem querer muito, sem querer pouco, vou fazer. Então, vou aqui ter uma vida cotidiana. E vou seguir. E é uma forma de seguir o fluxo, mas sem enfrentamento, nem de muita ambição, nem de muita transformação. É o caminho da passividade, eu acredito. Né? Eu não me vejo na passividade, porque eu acho que eu acredito Reaja. Ainda bem que temos doutoras Éricas por aí, professoras Núbias, né? Doutora Tatiana, doutora Kênia, ainda bem. Reajam. Eu não me vejo bom nessa passividade no sentido de deixar a vida sem consciência. A vida aí sem consciência do que está acontecendo, né? De fazer parte da evolução do mundo, né? Não me vejo assim. Eu prefiro o caminho desse meio que eu falei, não que seja um seja o meio, mas na ordem do que eu mencionei, né? De seguir transformando, de por vezes sofrer esse preconceito, mas sentir que está sendo parte da transformação. Então eu pensei nesses 3 tipos de mulheres. Com certeza existem vários, porque tem a diversidade, mas eu pensei, pra mim vem essas 3 hipóteses. Eu vou sair rompendo, vou aceitar tudo até alcançar meu objetivo, vou ficar ou vou ficar serena, sem querer muito, sem querer promover, sem querer as coisas que eu acredito que sejam justas pra mim, mas pra abrir mão de tudo em razão de uma vida calma, pacata, como querem que nós mulheres sejamos, né? Reclusas do lar. Enfim. É muito difícil ser mulher. Façamos nossas muito escolhas. Façamos nossas escolhas, né? Sempre terá o ônus e o bônus. E aí eu volto na palavra coragem mesmo. Coragem, agir com o coração. Que é isso que você acabou de falar. O que seu coração pede? O que você vai deixar? O que vamos deixar de legado nessa vida? Claro, do âmbito do pessoal é mais confortável ser recatado e do lar. Submissa. É mais confortável. Até que ponto também? Né? Teremos sempre o ônus e o bônus. E não que também deixando também evidente essa importância, né, do trabalho da mulher no lar. Não que isso não seja importante, porque nós sabemos que mas nós sabemos que é difícil, né? A questão é qual escolha difícil você vai querer pra si. Isso. E vai te fazer feliz. Isso. Acredito que é esse o ponto. Porque a mulher que trabalha em casa, né, que acorda cedo, faz lancheira, fica de motorista para criança, trabalha o dia inteiro. E mesmo que ela não trabalhe em casa, que ela coordena uma funcionária em casa, que faz as compras, ou que coordena essas compras, que faz a administração de casa, que luta para ficar bonita, essa mulher também tá cansada. Isso. E aí é onde desemboca nos consultórios, né? Que hoje estão cada vez mais lotados. Tá aqui a doutora Kênia para falar. Há uma invisibilidade também, uma misoginia em relação a essa carga horária invisível que não é valorizada. Sim. Da mulher, que é gestora do lar, que é mãe, né? E tem essa sobrecarga que não é validada. Então, acordamos cedo. A nossa carga horária, ela tem que caber em quantas horas? Eu falo, gente, tem hora que 24 horas tá pouco. Então você vai acordando cedo para dar conta e dormindo das tarde. Demandas. E dormindo tarde. Então, se eu quero fazer uma academia hoje, eu tenho que ir às 6 da manhã, antes dos meninos acordarem. Porque aí ele acorda, aí é café da manhã, é tarefa, né? E nisso a hora tá correndo. E a cabeça, eu tenho que bater ponto, tenho que me arrumar para pegar um trânsito e ir pro trabalho, porque eu não moro perto. Então, sua cabeça fica antenada o tempo inteiro. E quando a criança adoece? Você tá no trabalho lá sendo demandada, projetos e tal.
Nossa, mas meu filho não tá bem. Será que ele tá com febre? Nossa, será que a professora tá olhando isso? Não tá. Nossa. Então, assim, é uma carga invisível que não é legitimada. É por isso que a gente tem que falar de diversidade de gênero. A gente precisa Por favor, falar professora sobre Núbia. diversidade de gênero feminino. Então, não existe eu tratar uma mulher como eu trato um homem ou pensar em direitos iguais, né? Tanto que hoje a gente mudou até a palavra. A gente não quer igualdade, a gente agora quer equidade. Que é outra coisa, que é que as pessoas percebam as diferenças. Então, eu preciso entender que essa mulher, ela vive sob um sistema que precisa ser transformado o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que dialogar com o parceiro a respeito de quem monta a lancheira. O tempo todo eu tenho que dialogar. Na verdade, o diálogo é com outras pessoas, porque com o meu marido eu consigo dialogar mais fácil. Mas, por exemplo, eu não sou uma mulher do lar, eu nunca fui. Então, eu não consigo fazer uma comida. Lá em casa, ou a gente compra, ou o meu marido faz. E isso é assustador. Assustador do ponto de vista das pessoas falarem, mas você não ama o seu lar? Eu amo o meu lar, mas eu não tenho, não gosto disso, eu não faço isso. E algumas coisas eu não vou fazer. E aí, esse impressionante, na verdade, é algo que está camuflado. Camuflado de quê? De violência. Então, assim, é impressionante uma mulher que não cozinha? Não é impressionante. Impressionante é você reparar isso no século XXI. O impressionante é você, em 2024, questionar uma mulher que não cozinha. Questionar uma mulher que não tem prazer em arrumar a casa. Questionar uma mulher que não tem prazer em um monte de trabalhos. E isso é impressionante. Só que o que acontece? Nós estamos tão acostumados a sofrer violência moral principalmente, né, psicológica, que a gente se adequou. Então o que a gente muitas vezes procura é dar uma resposta certa. Eu tenho que preocupar para dar uma resposta que não constrange meu parceiro, porque meu parceiro pode ficar constrangido com o fato de eu falar em público que eu não cozinho, nunca cozinhei, nunca vou cozinhar. Então, uma coisa assim, né? Isso. Né? Não vou fazer escolinha de cozinha, não tenho perfil. Então, assim, meu perfil e é por outro. isso você deixa de amar sua família, seu marido. Exatamente. O amor pelo lar, o amor pela família, ele é outra coisa. Mas há uma confusão sobre um papel de trabalho, um amor de serviço com o amor feminino. Então, as pessoas não esperam encontrar uma mulher, elas esperam encontrar um amor de serviço. O que é o amor de serviço? É o amor que vai controlar a agenda do outro. Poxa, mas ele é uma pessoa capaz, responsável, até trabalha. Por que eu, que sou mulher, tenho que controlar a agenda dele? Marcar médico. Não preciso. Não, tá errado. Tá errado. Quem controla a minha própria agenda sou eu. Então, eu não preciso fazer isso, a não ser que seja uma coisa recíproca. Aí eu controlo a sua, você controla a minha? Eu marco seu médico, você marca meu médico? Eu vou contigo no seu médico, você vai comigo no meu? É isso? É reciprocidade? Porque se for só o amor de serviço e só o amor de serviço sobre a mulher, aí a gente não tem que cumprir. Aí é legal ficar sozinha, solteira. Porque aí a gente tem que falar, dar esse recado para as mulheres e para as meninas, né? Que até hoje a separação ainda é um tabu, ainda no século XXI, mas a gente tem que dar um recado para as meninas que é o seguinte: você não é obrigado a ofertar amor de serviço. E esse amor de serviço precisa acabar. A pessoa tem que estar com você porque ela gosta de você. Não é porque você faz a comida dela, não é porque você limpa a casa, não é porque você é uma serviçal. Nós somos mulheres capazes, intelectuais. Amo cuidar da minha casa, Núbia. Faço comida porque eu amo. Que bom, que legal. Está confortável nessa situação? Continue, que bonito isso. Agora, você não está confortável. Você está fazendo aquilo, você está vendo que você está adoecendo fazendo aquilo. Você tem que chamar para uma conversa privada. Você tem que chamar o parceiro e dizer: olha, você é um adulto capaz, responsável. Vamos dividir as tarefas? O que você pode fazer para me ajudar? O que você pode fazer para me ajudar? Porque eu preciso de ajuda. E aí a gente precisa desvincular a mulher de um medo social, que é o medo social da solidão. Porque existe esse medo social, né? A mulher que vai ser isolada, a mulher vai ser isolada no trabalho, porque ela fala umas coisas que ninguém fala. Quem vai ficar do lado dessa mulher? Quem está do lado dessa mulher? Bons livros, né? Bons livros, bons podcasts, outras mulheres em outros ambientes que muitas vezes não estão no seu trabalho, terapia,
né? Terapia é essencial. Mas, assim, esse autocuidado precisa passar por... Eu não ofereço amor de serviço. O amor que eu ofereço é outro tipo, né? E foi associado muito, né, à mulher a questão de ser uma serviçal em todo lugar que ela está. Em todo lugar que ela está, a mulher é chamada a esse papel de fazer tudo. Não, vamos passar para a doutora porque a doutora faz. Vamos passar para a doutora que a doutora faz. Vamos passar... Por quê? Por quê? Então, assim, são dúvidas que a gente tem que alimentar até para nós termos. Porque muitas vezes passa. Você não viu que a pessoa tá usando você como amor de serviço. Ela não... Que você tá sendo uma serviçal em todos os ambientes. Você não tá vendo isso. Você não consegue. Então, assim, esse autodiálogo é muito importante para a mulher. E principalmente para as meninas que vão construir carreiras, que vão estudar, que vão chegar num patamar, talvez, e se Deus quiser, muito mais longe que a gente, assumindo mais responsabilidades, mas que elas possam ter um diálogo com elas mesmas de dúvida. Poxa, será que isso está certo? Será que é comum? Será que eu sou ridícula mesmo? Será que isso é loucura? Quem é louco? Sou eu ou a pessoa que me chama de louca? Porque são dúvidas, né? Para não chegar no caso que é o da Maria da Penha. Porque a gente vê a Maria da Penha falando e isso incomoda, a gente fica triste, né? Acho que não tem ninguém que vê o caso da Maria da Penha que se sente confortável sendo mulher. Mas pense numa tortura que chegou a um extremo, sem comunidade, sem apoio estatal, que pense num extremo, apanhava, começou a apanhar mais, né? Começou a levar choque embaixo do chuveiro, chegou ao extremo do trauma físico, chegar ao ponto de dar uma paraplegia. Então, quem não sabe a história da Maria da Penha é o seguinte, gente, é uma mulher que ficou paraplégica de tanto apanhar. Então, assim, quando a gente fala dessas nuances, nós estamos falando de nuance, né? Nuance tem muito a ver com inteligência, mas tem muito a ver com formação também. Porque é a nuance de uma violência que ela pode chegar no extremo. A misoginia pode chegar no extremo. A misoginia pode chegar no extremo e tem chegado muito no extremo. Ontem eu vi o caso de uma moça que chamou muito minha atenção. Ela conheceu o companheiro há 40 dias. Em 40 dias, o relacionamento evoluiu para o feminicídio. Em 40 dias. Nossa. Tamanha a objetificação, tamanha a misoginia, né? Obviamente, porque esse parceiro com certeza é um agressor. É um agressor que estava, né? Tava aí buscando um relacionamento e acabou culminando nisso. Mas, assim, não querendo reduzir, mas querendo problematizar. Porque quando a gente fala de Maria da Penha, quando a gente fala de alguns ícones, algumas questões brasileiras, como a moça que morreu ontem, depois de ter 40 dias de relacionamento, quando a gente fala disso, na verdade, nós estamos levantando uma cortina da nuance, né? Porque tudo isso que a gente sofre no nosso cotidiano, de mulher branca, hétero, cis, tarará, que tem emprego fixo e tal, isso é uma nuance que não alcança nem abarca a realidade da mulher brasileira. A realidade da mulher brasileira, negra, muitas vezes, que tá numa região que não tem nem esgoto, a gente sabe que não tem nem esgoto, nem água tratada ela tem. É muito mais profunda. É a realidade ainda do feminicídio, né? Ainda hoje. Por isso é importante a gente falar, olha, gente, não aceite. Não aceite. Onde você está, você não pode aceitar. Mas por quê? Porque isso reverbera. Isso reverbera, né? E eu acho que quem já trabalhou com violência, quem pesquisa violência, sabe disso. Né? Que é algo que começa pequeno e ele vai tomando uma proporção e socialmente a gente não pode aceitar. É interessante que você coloca, porque a gente fala, né, da questão de gênero evidente da mulher, mas o recorte de classe e raça ele tem que ser permeado sempre. E me ocorreu que em conversa com mulheres de zonas rurais recentemente, né, entender as dificuldades, ver, né, o que mais foi falado é a naturalização das violências. É de compreender aquilo como normal. Né? Então, o que pontuavam é assim, chegue com muita calma ao dialogar,
porque elas, inclusive, não têm noção de que é uma violência, porque está naturalizado. E a dificuldade de rede de apoio, né? Quer dizer, a gente já tem dificuldade da rede de apoio, por exemplo, gestante, ficou com um filho. Nossa, como faz diferença, né? Se você tem alguém ali com quem, olha, dá um minutinho que eu vou no médico, rapidamente. Agora a gente está falando, de repente, uma realidade que é a ausência de toda a rede de proteção. Você não tem ali uma DEAN, um equipamento público com o qual você possa contar, ainda que minimamente. Então, se a gente for levando assim para o funil das desigualdades e de interseccionalidades, a gente realmente vai ver coisa. Desculpe, mas é porque eu lembrei também de uma coisa, um exemplo, assim, como essa rede de apoio, pensando na coletividade, fica para a família, né? Mas poderia estar no Estado de uma forma assim, pensar soluções para essa mulher de uma forma de política pública, né? Pensar nas pessoas que estão aqui sem família. Porque eu lembrei de um exemplo de uma mulher, duas mulheres, na verdade, que trabalham num salão aqui perto. E eu tava nesse salão, assim, à noite, e aí falaram assim, não, ela chega meia-noite em casa. Era, assim, 7 horas. Eu, nossa, demora muito pra chegar, né? E falaram onde ela morava, não, pega ônibus e tal. Eu pensei, fiz uma pergunta, assim, que seria uma solução simples, mas só pra eu saber, assim, não seria possível, né? O aluguel aqui é tão mais caro. Aí me responderam, não, é porque a rede de apoio dela tá lá, né? Então, pra ela deixar as crianças lá é mais fácil. Então, essas mulheres também, né, que precisam desse apoio da mãe, que não tem um apoio no Estado ou de algum familiar, elas se desdobram, né, trabalhando longe, às vezes deixa a criança até em outro município, fica na cidade, depois volta, vê só fim de semana, para depois ter contato. A minha funcionária também, eu tive uma funcionária em Itapuranga, ela tinha 20 e poucos anos e os pais moravam na zona rural e ela também já estava na condição de mãe solo e ela ficava a semana inteira sem ver a criança e ela só conseguiu também matricular essa criança na escola porque chegou a fase da escolar, né? Ela teve que pensar como ia fazer, porque ela não tinha um carro. Aí, às vezes, onde ela trabalhava era longe da escola. Ela tinha, como que ela ia fazer para se deslocar? Então, são problemas que hoje nós não pensamos, né? Mas é muito recorrente, é muito comum. É a realidade da maioria das mulheres. Exatamente isso que eu ia perguntar para você, na sua prática, na sua vivência, qual que é seu sentimento perante essa realidade? Porque se nós, digamos, de uma classe mais favorecida, ainda resvala com força e sofremos essas dificuldades, quem dirá, né, num campo em que você está à frente a todo tempo e ainda, né, mexendo com a promoção dos direitos da mulher? Ai, Carol, é triste. O caminho de luta ainda é longa. É longa. A gente tem, em termos de legislação, a gente até que tem uma legislação bacana. A Lei Maria da Penha, ela prevê a colocação imediata de vaga em creche mais próximo do novo local de residência dessa mulher, ou para onde ela for, independentemente de vagas, é a colocação legal. Na verdade, assim, o que a gente nota e prevê também, por exemplo, alimentos provisórios, né, condicionar com que ele faça, prevê a existência de equipamentos públicos mais próximos dessa mulher. A nossa peleja é sempre pela efetivação de algumas políticas públicas já estabelecidas, né? E olha como é que é a coletivização e como é que tudo é político, né? De alguma forma. Tivemos... engraçado, fui pensando tanta coisa. Como é luta histórica? A Lei Maria da Penha ela só vem ao Brasil após o Brasil ser condenado a fazer uma legislação. Antes disso, quer dizer, se não fosse alguém pelejando para esgotar a instância interna e ir até a Corte Interamericana, a gente não teria essa lei protetiva. E aí, traz a lei, vem com previsões muito bacanas, assim, penso que em termos de lei, nós temos uma lei muito boa, mas agora é pelejar novamente, né? Pelejar pela estruturação das políticas que ela prevê, porque nem todas estão perfeitamente estruturadas. Claro que recorrendo ao judiciário, né, doutora Érica, e consigo mesmo, a gente tem conseguido assim, olha, imediatamente oficia, vai lá, coloca vaga.
Mas você vê se a pessoa que, porventura, não tem o acesso a esse mecanismo do sistema de justiça, ela recebe um não, né? A ausência de vaga em creche é uma demanda que a gente tem cotidianamente no município, né? Então, essas políticas públicas pensadas para a mulher, elas são, muitas vezes, elas não são implementadas. São previstas, mas não implementadas. É isso, né? Vai deixando de... É um pouco de misoginia, se parar pra pensar, porque... Um pouco não, total, totalmente. que foi uma fala minha, né? É. Que eu escutei. Você tem, mas nos bastidores eu ouvi isso, é pro forma. Então, assim, é essa luta, é essa bandeira, é sobre isso. Reajam, vamos reagir, vamos fazer valer os nossos direitos, sem medos. A gente não tá lutando por algo que é luxo. Não, é necessário. São necessidades que devemos atendê-las, sim, nos acolhendo em primeiro lugar. Não espere que o outro faça isso por vocês. Façamos por nós. Se tiver que falar, ainda que doa, ainda que venha o chumbo grosso, porque é isso, que a gente não se cale, que a nossa voz não se silencie. Você trouxe Maria da Penha, né? Quanto dessa mulher sofreu e ainda foi até uma instância interamericana. Olha isso. Então, assim, que essas personalidades possam nos inspirar quando a gente pensar em recuar, quando a gente pensar em se calar. Queria só complementar ouvindo vocês, assim, porque para mim fica uma coisa tão... Sou até óbvio, né? Mas se a sociedade entender que acolhendo essa mulher, que ela vai conseguir não só respaldar melhor esses filhos, e eles serão sujeitos de atitudes diferentes lá no futuro, igual a Érica falou, né, dessa mãe que deixa esse filho com a rede de apoio, o quanto a figura da mãe presente na formação da personalidade e do pai também é ímpar, e hoje a gente sabe disso. E aí daqui a pouco esses adolescentes podem se envolver com drogas, podem virar traficantes, né? E assim, a sociedade não deu respaldo para essa mãe, para essa mulher. O buraco é tão mais embaixo, mas é tão óbvio, é uma linha tão retilínea, Sim. né? Que pensar na mulher, dar suporte, tratar diferente, é pensar na sociedade, é pensar em diminuir problema ali na frente, é pensar em produtividade, né? E, ironicamente, são os primeiros a falarem: poxa, olha esse indivíduo, não teve mãe, né? Porque recai sobre a mãe. Cadê a mãe desse menino? Mal educado desse jeito? Gente. Ou, quando virar um problema social, a culpa ainda é da mãe. Né? E olha quanto é forte isso. Ou uma mulher que foi violentada, mas olha lá também, olha a roupa que ela estava vestida, provocou. A gente escuta isso. E não é uma vez, não é esporadicamente, é com muita frequência. Então é muito triste, porque é isso, é um ciclo que a conta tem que fechar. Não adianta não dar o devido respaldo coletivamente, e aí é uma bandeira que eu quero levantar aqui. Mulheres, não é peculiaridade sua, não é uma necessidade única e exclusivamente sua, embora queiram aparentar isso. Porque não se fala, né? Fica o não dito. E aí a mulher começa a se cobrar e se culpar. Poxa, mas eu não posso falar porque, né? Vai soar mal na equipe, eu não vou estar sendo... atuando aqui no coletivo. Não. São necessidades reais. Que a equidade tem que prevalecer. E se você não falar, a gente não vai continuar nessa luta, né? Conseguir prevalecer atitudes mais equânimes. Só se a gente falar. E tudo vai ficando interligado, Interligado. né? Como você falou da questão do seu não, né? E que graças a, talvez, a minha fala foi aprovado, tá? Amém, Senhor. Que não ficou só para Gratidão, inglês ver, que não. bom. Porque, na verdade, assim, é outro processo muito retilíneo. Essa mãe que fica nesse processo muito ansiogênico, pensando, né? Nossa, eu tô aqui trabalhando, meu filho, meu Deus, esse tanto de coisa que eu tenho que fazer.
ela vai adoecer, ela vai tirar uma licença saúde, ela vai produzir menos. Se for uma empresa privada, vai ter um turnover. Se for uma empresa pública, vai ter uma relotação, um processo de adaptação, um processo, às vezes, de depressão. Burnout. E aí, de repente, as pessoas não percebem o dinheiro indo. Né? Vamos falar em cifra, então, né? Nessa questão de produtividade. Que é o que se fala hoje, né? Inteligência dê artificial. Suporte para essa mulher. Faça esse movimento, cuide, dê o teletrabalho. A produtividade aumenta. São muitos estudos. Desculpa. Pode falar. Falou de teletrabalho, meu coração pulou. Desculpa, gente. Eu sou defensora, sim. Né? Porque dê o seu testemunho, seu depoimento, seu ponto de vista. Não, meu ponto de vista é assim, já é imaginado quando eu conto a minha situação. Meu marido é juiz no Pará, eu sou juiz em Goiás. É simples, para qualquer pessoa. Eu vou chorar. A remoção. Defensora da família. Que, remoção é obrigatória, né? Eu acho até lei isso. Nossa. A melhoria, né, das nossas condições de trabalho é importante. Então, o teletrabalho, e eu trago esse exemplo da magistratura, mas eu sei que é exemplo de vários servidores, porque enquanto pessoas que querem ser independentes, que querem ser produtivos, que querem fazer o bem, que querem fazer o bem, assim, nessa perspectiva de construção social, nós queremos produzir. Eu sou apaixonada do meu marido, é um excelente magistrado, muito dedicado, e acredito que vocês conhecem um pouco o meu trabalho. Com certeza. Então... Com muito orgulho. E então, assim, eu falo do teletrabalho porque... De pé. E de outras facilidades que podem ter, né? Nós aprovamos na Constituição Federal agora a possibilidade de permuta, mas ainda precisa ser regulamentado pelo CNJ, precisa cumprir alguns desafios. Mas eu percebo que a gente avançou muito, mas assim, às vezes eu fico pensando, sabe aquela ideia, nossa, eu queria me ver daqui 100 anos ainda, queria ver como que essa situação estaria daqui 100 anos pra frente, porque eu imagino que a gente não deveria passar por isso. E é uma luta. Eu acredito que a gente produz tanto, a gente faz tanto, a gente... as tecnologias, né, que foram criadas... Que nos favorecem. Que nos favorecem quem se serve do serviço público que nós prestamos, mas elas também deveriam servir para o nosso bem-estar. Também deve ser pensado. Acredito que não pode ser só um discurso bonito a preocupação com o recurso humano. As pessoas têm que estar no centro disso. E, assim, pra minha equipe, eu sempre falo, quando eles me pedem uma coisa mirabolante, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, assim, pessoas felizes trabalham muito melhor. Então, eu acredito na felicidade. Por favor. Eu acredito na felicidade, eu sei que dos impactos, mas acredito que nós provamos muito pelo trabalho remoto. Nós provamos muito pelo trabalho remoto, servidores, magistrados. Acredito que tivemos esse avanço na magistratura. E acho que para nós mulheres, né, eu também não sou mãe, de Tatiana também, é algo que pesa sobre nós, né, essa pergunta sobre ser mãe, quando, como, se. Mas para as mulheres mães, né, para as mulheres esposas ou para as mulheres filhas, porque eu compartilho de uma família que tem matriarcas, né? Tem meus avós, minha avó faleceu agora em agosto, com 90 anos, meu avô tem 94. Super sadio, pessoas muito simples, para se dizer, pessoas pobres, gente, que recebem LOAS, benefício assistencial, ou seja, não tem condições de pagar uma cuidadora, sequer não tem condições de ir ao médico sozinho, então precisam de dependência dos filhos, que também são pessoas simples, pessoas carentes. Então, qual que é a dinâmica das minhas tias? Cada uma reveza para cuidar deles. Minha avó faleceu agora com 90 e poucos anos, meu avô ainda está sendo cuidado pelas minhas tias e pela minha mãe, que quando ela não está próxima a mim, está cuidando do meu avô. E aí eu penso também nessa valorização dos idosos, né? Porque também, eu sei que tem colegas que moram em outros estados, mas tem pais idosos também que queriam estar com os seus pais. Queriam ser essa rede de apoio para os seus pais. E é a nossa obrigação constitucional, inclusive, né? Com certeza. Cuidar dos nossos idosos.
Mas, também, depois que a mulher se casa, o homem se casa, a família é esquecida, né? A mãe, o pai. Eu não penso assim. Acho que todo mundo tem mãe, tem pai, e a gente tem que pensar nisso institucionalmente também. Mãe, pai, filhos. Ou também... E que a pirâmide está invertida, né? Os idosos estão aumentando aí. Então, a mulher hoje, ela tem a sobrecarga, né? Quando ela tá mais nova, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Quando ela envelhece, se ela ainda passa por um divórcio, ela vai ser a que vai se mudar para casa dos pais, ou os pais vão se mudar para dentro da casa dela, e ela vai ser cuidadora também, 24 horas. Então, isso tudo sobrecarrega nós mulheres. Eu acho que teletrabalho, permuta, são pautas femininas. Sim. São pautas femininas, principalmente. E também, se a gente pensar, são pautas também de quem defende a família, né? Porque como você defende a família... Isso. Vamos pensar na família. Nossa, sou a favor da família. Também sou. Muito a favor da família. Mas o que a gente vai implementar na prática, né? Eu sou a favor, não basta falar a favor. Na prática, como é que a gente vai se unir no coletivo aqui para favorecer com que essas práticas, né, se concretizem? E não regridam. E não regridam. Gente, infelizmente, com o coração partido, eu vou ter que caminhar para o final desse videocast, desse podcast maravilhoso, com mulheres magníficas, e que eu iria aqui, por horas a fio. E desejo que realmente essa discussão tenha batido aí, tenha feito sentido, tenha gerado reflexões, e que ela não termine aqui. Que você possa dar continuidade na sua comunidade, no seu local de trabalho, com as amigas, seja num bar, qualquer lugar. Que essas conversas, né, venham à tona e que a gente consiga unidas. E não rivalizando, não competindo. Não, gente. É muito bom quando a gente se sente, né, falando a mesma língua, acolhida, como você trouxe, né? Que bom que temos mulheres em posições com falas tão fortes, tão pertinentes, com trabalhos tão lindos. Que bom, olha como é bom isso. Então, que possamos cuidar uma das outras, apoiar umas às outras e auxiliar, na medida do possível, as necessidades uma das outras. Muito obrigada por você que esteve aqui acompanhando a gente. Obrigada a vocês. Foi uma alegria, uma honra estar trocando aqui com pessoas tão experientes, capazes, fortes, humanas e de coração. Que a gente não perca essa essência, ainda que venha os desafios. E virão, sabemos que virão. A nossa caminhada ainda já progredimos, mas ainda é longa, e que a gente não desista, que não nos calamos. Não nos silenciem mais. Já foi anos demais de silêncio, né? Sem dar visibilidade ao nosso protagonismo merecido por mérito. Porque sabemos o quanto somos malabaristas para conquistar a posição que estamos hoje. E defendemos e fazemos com amor e tudo. E podemos sim ser o que quisermos. Que não cedamos também à pressão da sociedade que quer nos colocar em caixinhas. Tem que ser mãe, tem que ser cuidador, não tem que nada. Tem o que fizer sentido para você. Então, que possamos, sim, falar, né? Tudo depende da forma que se fala, né? Mas se colocar e não se calar como se fosse natural, legitimado. A mulher é cuidadora e do lar. Eu posso ser, sim, se me fizer sentido e me fizer bem. Mas posso ser doutora, acadêmica, juíza, no Pará, na Amazônia, a diversidade da Amazônia, vamos levar isso. Então foi um prazer imenso. Obrigada mais uma vez. Tenha uma boa tarde. Querem falar, se despedir, por favor? Eu quero deixar, acho que 3 palavrinhas. Primeiro, agradecer vocês, que honra. Eu tô assim, saindo com meu potinho cheio e muito quentinho meu coração. Que delícia. Por mais encontros assim, né? Dá uma esperança, né? E eu queria deixar 3 palavrinhas, né? Que a gente consiga ter mais empatia, mais sororidade e mais humanidade.
Eu acho que se a gente conseguir pensar nisso nas nossas decisões, pautar a vida em cima disso, a humanidade evolui. Que assim seja. Amém. Obrigada. Obrigada, eu. Eu queria agradecer também a todas vocês. Foi muito prazerosa essa conversa. Aprendi muito e acredito que também esse diálogo valida sentimentos que nós sentimos, né? Porque às vezes essa conversa de pessoas que têm o mesmo gênero, a mesma perspectiva social, nos fortalece muito, né? De saber que enquanto mulheres passamos por várias dores e também acreditamos que podemos passar por um processo de luta de direitos e alcançar esses direitos e melhorar para todas. Porque pensando também nessas mulheres de classe social baixa, mulheres negras, o exemplo que eu dei, inclusive o primeiro exemplo da mulher que o expediente terminava às 8, ela chegava à meia-noite em casa, era uma mulher negra retinta, inclusive. Então, muitas vezes, quando se está numa classe social baixa, a sobrevivência é o principal. Então, não há a possibilidade, inclusive psicológica, de lutar, de alcançar melhoria, de ir até a Defensoria Pública. Então, enquanto Estado, precisamos funcionar e ser responsáveis por essas pessoas também, que não vão conseguir, muitas vezes, sozinhas buscar direitos. Às vezes o direito vai ter que bater na porta mesmo. Às vezes vai ter. É verdade. E que bom que isso já está acontecendo, né? A Coordenadoria da Mulher veio muito. Eu vibro toda vez que eu vejo uma ação nos quilombolas, em lugares tão ermos, tão distante, né, do judiciário. E que bom que ele está indo até essas pessoas. Gratidão, viu? Muita luz, muita força na sua caminhada. Que Deus te proteja, te ilumine e não desista, por favor. Você nos representa. Gratidão, muito obrigada. E um casal tão bonito, né? Pelo que ela falou, a gente espera aí que tenha filhos, se quiser, né? Mas seria legal, né? Legal a gente ver famílias estruturadas tendo filhos, né? Por isso a gente, às vezes, incentiva as mulheres a terem filhos se quiserem, mas seria legal. Bom, gente, obrigada, só gratidão. Acho que foi uma mesa incrível, algo que eu quero deixar muito registrado, é que o problema nunca é só de uma mulher. É uma questão de gênero, é uma questão política, é uma questão de uma estrutura que é histórica e que dentro dessa história traz cultura, uma cultura que é patriarcal, uma cultura do patriarcado, uma cultura que vai sempre privilegiar o homem. Então, que a gente converse sobre misoginia e que a gente fale sobre esses temas cada vez mais e que isso faça parte da nossa pauta íntima, particular. Tá? Porque isso é muito importante. E não é o caso da Núbia, não é a doutora Érica, não nós estamos falando de questões que reverberam em todas as mulheres. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada, nós. Que delícia. Você também nos representa. Todas nós aqui, né? Quando tem essa coragem, eu vibro. Bom, agradeço Por favor, também. doutora Foi um prazer enorme estar aqui. É gostoso, né? Parece que vai revitalizando a gente, assim. Porque cansa, né? O embate, o dia a dia, ele cansa a gente. A gente se sente meio doida, meio deslocada. E que é isso, né? Que a gente tem... Gostei da diversidade da Amazônia também. Ficou poético. Que a gente reconheça essa diversidade toda, as diferentes formas de ser e estar no mundo sendo mulher. É isso. Obrigada. Gratidão. É isso, gente. Obrigada por mais mulheres. Sinta essa força, que essa energia, essa força chegue até você, né? E que a gente não pare de lutar pelos nossos direitos, pela nossa equidade, não é igualdade, né? Que possamos, sim, exercer papéis em igualdade, em pé de igualdade, não com salários menores, não sendo vistas, não sendo legitimadas. Temos este direito, sim. Se temos competência, podemos galgar espaços como esse, mas podemos também, né, conviver com a maternidade, com a administração do lar, que isso seja legitimado, que a gente tenha a possibilidade de gerir esses papéis em pé de igualdade, sem ser discriminada ou olhada de forma diferente, como se isso não fizesse parte
da sociedade. Fazemos e não somos um ET. A gente consegue e desde que escolhamos e estivemos bem com isso, né? Tá tudo certo. Então, obrigada e tenha uma ótima tarde para vocês.